Vamos lá. Calma aí que sempre dá um errinho aqui, que vocês já estão careca de saber. Que vocês não conseguem ver, só eu vejo. Tá aparecendo aí para vocês a minha telinha? Tá, professora, tá sim. Maravilha. Então, vamos lá. É, então, nessa aula de hoje, né, a gente vai ver exemplo daquela parte de divisão em etapas. Então, eu vou fazer tipo uma revisão oral sobre a parte de divisão em etapas. Então, a gente sempre vai ver aqui a seguinte situação. Já passamos por definição, representações, estratégias, relações combinatórias, inclusive. A gente vai dar uma palhinha melhor aqui sobre divisão em etapas, tá? Todos os exemplos, tanto o princípio multiplicativo, aditivo, quanto contando pelo complementar. E na aula de terça-feira eu vou voltar com os exemplos mais de conta dessas relações combinatórias de ordenação, repetição, posicionamento, proximidade, mostrando onde que vai ter divisão e onde que vai ter divisão em casos, tá ok? Aí eu vou fazer todas as correções de todos os exercícios que eu já passei, tanto de conteúdo quanto de aula de exemplo, e aí, quando eu finalizar isso, é que eu vou para o método de contagem, porque aí eu, tipo, zero tudo que eu já dei até agora, já faço uma revisão. É bom que vocês tiram as dúvidas, se caso tenha ficado dúvida em algum exercício ou em outro, e a gente começa o método de contagem para a gente arrebentar nessa parte final e mais importante, talvez, de análise combinatória. Tá ok? Então, a gente está aqui em estratégias, a aula de exemplo de postura ativa e de não adiar as dificuldades eu já dei. A gente vai dar hoje a aula de exemplos de divisão em etapas. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o princípio multiplicativo relembrar, tá? O princípio multiplicativo está ligado ao conectivo e. Quando acontece uma coisa e outra. O que significa acontecer uma coisa e outra, para você usar o princípio multiplicativo? Você divide o problema em etapas, ou seja, você não vai conseguir resolver direto, você vai ter que colocar caso 1, caso 2, caso 3, se for necessário. E esses casos, você vai verificar se eles estão acontecendo simultaneamente ou seguido um do outro. Se eles estiverem acontecendo simultaneamente ou seguido um do outro, você vai poder pegar os resultados desses casos e multiplicar. Por isso que é princípio multiplicativo. O princípio aditivo, que está ligado ao conectivo ou, tá? Toda vez que ele se enquadrar em exatamente um caso, for uma coisa ou outra, isso vai ficar bem claro também aqui nesses exemplos. Você não consegue se enquadrar em ambos os casos, que é o caso aqui do princípio multiplicativo, que é simultâneo, é exatamente o oposto, você não consegue se enquadrar em ambos os casos. Então, você vai pegar o resultado dos casos e vai somar esses resultados. E o contando pelo complementar, você vai pegar o total, né? E tirar do o total, o número total de casos e tirar do oposto do número de casos daquilo que você quer. E aí, para relembrar um pouquinho do contando pelo complementar, e até eu troquei o slide, eu trouxe aqui o slide correto, tá? Que eu devia ter substituído aquele e perdi. Quem assistiu às aulas anteriores até já viu eu falando sobre isso, que eu tinha corrigido, mas não achei na hora de gravar a aula, né? Então, essa parte aqui inicial é a mesma, mas eu vou dar uma lida rapidinho. É mais fácil contar o número de maneiras que certa situação tem de não acontecer do que o número de maneiras que ela tem de acontecer. Ou de forma semelhante, no lugar de contar diretamente o número de objetos de um certo tipo, podemos tentar contar primeiro o número de objetos que não são desse tipo, e em seguida subtrair do valor total de objetos. E aí aqui eu defini espaço amostral. Esse conceito ele é muito usado em probabilidade, não é tão usado quanto em análise combinatória, mas já é interessante aqui que a gente faça esse raciocínio com espaço amostral para que vocês entendam que é o mesmo raciocínio de probabilidade, tá?
Então, é o conjunto estabelecido por todos os possíveis resultados de um experimento. Então, aqui na última aula, no lugar desse tinha um U, de conjunto universo. Aí eu falei assim, pode ser ou pode ser U. Então, o que é o espaço amostral? Na verdade, é o conjunto universo. Aí eu vou voltar no exemplo, relembrando. Se eu tiver 3 balas de morango, de chocolate e de caramelo, então, o meu espaço amostral é o conjunto de todas as balas de morango, de chocolate e de caramelo, tá? Aí, o que é o meu conjunto A? O meu conjunto A é a quantidade de balas que eu tenho de morango, tá? Então, o que é o meu complementar? O que significa o conjunto complementar? É não ser de morango. E nesse caso, como nesse espaço amostral eu tenho bala, e nesse caso, desse espaço amostral específico que eu estou explicando, eu tenho bala de morango, de caramelo e de chocolate, não ser de morango é ser de caramelo e de chocolate. E aí eu vou relembrar. Não ter aquela característica não necessariamente é antônimo, igual certo e errado, par e ímpar, eles não vão ser contrários exatamente, é só não ter aquela característica. Então, não é de morango, não ser de morango, é de ser de chocolate ou de caramelo, tá? Dentro desse espaço amostral específico. E aí, o que é contar pelo complementar? Dado um espaço amostral, que é esse que eu exemplifiquei aqui, disse que complementar de um conjunto A, que eu posso chamar de A barra ou de AC, como está no desenho, em relação ao espaço amostral é o conjunto que contém todos os elementos presentes no espaço amostral e que não pertençam a A. Então, se eu tenho no espaço amostral bala de chocolate, caramelo e de morango, e eu definir como as balas de morango, não pertencer a A significa o resto, né? Ser de chocolate ou de morango, ou chocolate ou caramelo. E, obviamente, que se eu somar essa partezinha aqui, ó, a pessoa louca aqui que não acha a caneta. Se você somar a quantidade de bala de morango e a quantidade de bala de chocolate e de caramelo, que é o contrário de ser de morango, eu tenho todos os elementos desse espaço amostral. Ou de forma semelhante, se eu tiver, no caso, eu não tenho a quantidade de balas de morango, mas eu tenho a quantidade total de balas daquele espaço amostral e tenho a quantidade total das balas de chocolate e de caramelo, se eu pegar o do espaço amostral e tirar a quantidade de chocolate de caramelo, eu chego nessa quantidade de bala de morango. E é justamente essa conta que a gente faz no complementar de um conjunto. Quando a gente conta pelo complementar, a gente faz isso. Pega o total, pega o contrário daquela característica e subtrai um do outro. Aí você chega no valor daquela característica que você quer, tá? Então, a gente sempre vai fazer essa subtração no complementar. Tudo bem? Tudo sim, professora. Beleza. E aí, vamos lá. Esse aqui é um exemplo de princípio multiplicativo. Eu trouxe só um exemplo de princípio multiplicativo, tem 2 de princípio aditivo e 2 de contando pelo complementar. Por quê? Só isso, a aula de hoje é só isso e mais alguns exemplos, mais alguns exercícios que vocês vão tentar resolver, seguindo o exemplo. Por que não tem muita coisa? Esse princípio multiplicativo, o princípio aditivo e o contando pelo complementar, ele vai ser amplamente utilizado dentro dos métodos de contagem, quando vocês estiverem lá em arranjo, combinação e permutação. Agora aqui, quando você consegue resolver assim os problemas mais, digamos assim, que você só consegue teoricamente resolver pelo princípio fundamental da contagem, e que talvez não se enquadre em nenhum dos métodos de contagem, não existem muitos exemplos em que a gente possa usar o princípio multiplicativo, o princípio aditivo e o contando pelo complementar. Aí, meu objetivo agora é dar ideia para vocês de como é que eu uso essas etapas, né? Esses princípios do multiplicativo, do aditivo e do contando pelo complementar. Focar na ideia e vocês vão andar de muleta. Depois que vocês vão tirar a muleta e andar sozinhos. Por enquanto, vocês estão andando de muletinha. Vocês não têm todos os instrumentos ainda. Então, vocês vão lá de muleta, vão seguir o exemplo e vão resolver os exercícios.
tá? Depois que vocês vão tirar a muleta. Por enquanto é tudo guiado. É um exercício guiado pelos exemplos, tá? Então, o que a gente tem nesse primeiro exemplo, né? Há 3 estradas ligando as cidades A e B e 2 estradas ligando as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir? De A para C e depois voltar para A. Esse problema aqui não coube o meu desenho, então eu vou fazer aqui em cima no cantinho, são aqueles exemplos das estradas, né? Eu tenho aqui a cidade A, aqui eu tenho a cidade B e aqui eu tenho a cidade C. Aí no problema ele está dizendo que eu tenho 3 estradas ligando A e B, então aqui eu vou colocar 1, 2, 3 estradas, e eu tenho 2 estradas ligando a cidade B e C. Então vou colocar, não me obedeceu, 1, 2, certo? É aquele probleminha das estradas. De quantas maneiras pode-se ir? De A para C e depois voltar para A. Então, aqui é muito mais do que ir de A para B e de B para C. Ele quer ir de A para C, que você não tem estrada que não passe por B. Então, por mais que ele não esteja escrito ali que ele vai passar por B, ele tem que passar por B, porque não tem estrada que ligue, por exemplo, A a C aqui direto. Então, ele tem que passar por B. E depois, quando eu estiver na cidade C, eu vou voltar para A. Aqui, intuitivamente, é fácil você enxergar que você tem o caso 1, que seria a ida, e o caso 2, que seria a volta. É bem intuitivo essa ideia, tá? Você tem caso 1, ida, caso 2, volta. Dividir o problema em etapas, tá? Qual seria a ida, né? Eu vou de A para B e de B para C. Então, de A para B eu tenho 3 possibilidades e de B para C eu tenho 2 possibilidades. Quando eu fizer 3 vezes 2, eu chego em 6. E na volta? Na volta, eu vou de C para B com 2 estradas e depois de B para A com 3 estradas. 2 vezes 3, 6. E aí a questão como é que eu tenho 2 casos, dividir esse probleminha de volta, como é que eu vou reunir esses 2 resultados? Porque o resultado é único, ele não é duplicado nem triplicado, né? Como é que eu faço para juntar esses 2 resultados? Eu vou pegar esses resultados e vou perguntar para o problema, né? Ver as características do problema. Nesse problema aqui, a ida é um evento seguido da volta, ou melhor, a volta é seguido da ida. Assim que eu fui, eu volto. Eles são situações seguidas uma da outra. Então, ele está ligado ao conectivo E. Eu tenho que ir e voltar. Toda vez que eu vou e volto, tá? E está ligado ao conectivo E, eu vou usar o princípio multiplicativo. Ó. Etapa da ida é seguida da etapa da volta, tá? E vice-versa. Então, para usar o princípio multiplicativo, eu multiplico 6 vezes 6, que são esses 2 resultados, que vai dar 36. Então, eu tenho 36 maneiras de ir de A para C e depois voltar para A. Tudo bem? A letra A? Tudo sim, professora. Show. E aí, o que acontece na letra B? Na letra B, até aqui, ó, tá igualzinho aqui, ó, de A para C e depois voltar para A. Mas aí eu acrescentei uma condição aqui em verde, ó, mas sem repetir os caminhos. Então, a ida, vocês vão ver que a conta é exatamente a mesma. Eu vou de A para B e de B para C. Eu continuo exatamente com os mesmos casos. Ida e volta. E eu vou de A para B e de B para C, e vou ter aqui 3 vezes 2, 6. O que ele fala aqui sem repetir os caminhos é que na volta, quando ele estiver voltando de B para C, se eu usei esse caminho aqui de cima, por exemplo, sobra um caminho para eu voltar de B para C, sem repetir os caminhos. E se eu usei esse caminho aqui do meio, por exemplo, eu vou ter 2 caminhos para voltar de B para A. Tá? Então, quando ele fala sem repetir os caminhos, é nesse sentido. Eu tenho que descartar o trajeto que eu usei na ida. Então, aqui o que vai ficar diferente é essa conta. Porque aqui eu só tenho uma estrada sobrando e aqui eu tenho 2 estradas, tá? De novo, é um evento seguido do outro. Então, eu vou multiplicar os resultados, tá? Então, isso aqui é uma diferença mais de quando você tem com repetição e o outro sem repetição, digamos assim.
tá? Mas não é um exemplo que não envolva princípio multiplicativo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pode printar que eu vou passar. Passei. E aqui nesse exemplo, eu fui colocando, só o exemplo 5 é que eu vou dividir em etapas, tá? Mas eu fui mostrando, eu quis revisar todo o caminho que vocês fazem para chegar lá, tá? Então, o exemplo 2, ele é o mais fácil de todos. Aí, o exemplo 3 é um pouquinho mais difícil. O exemplo 4 é bem fácil também, mas tem uma característica diferente. Aí, no 5, dá um erro, tá? E aí, você tem que prestar atenção quando que isso vai acontecer ou não. Nesse momento, vai ser natural fazer isso? Não. Como eu disse, treinamento, 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 tá? Então, vamos ler o número 2, e depois eu vou mostrar as características de semelhança e diferenças entre um e outro. Ó, considere os algarismos 1, 2, 3, 4 e 6. Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? O que eu quis aqui, tá? Aqui eu quis manter a quantidade de números pares, por mais que eles sejam diferentes, para poder mostrar as características de semelhanças e diferenças entre os problemas. Então, aqui nesse exemplo 2, eu comecei com 2, 4 e 6, tenho 3 números pares. Aqui eu tenho 0, 2 e 4, 3 números pares. Aqui eu tenho 2, 4 e 6, 3 números pares. E aqui eu tenho 0, 2 e 4, 3 números pares. Em cada uma dessas listas eu tenho sempre 3 pares, apesar de eu ter trocado 1 pelo 0. Aí eu tive o cuidado de encaixar outro número par, tá? Para não dar errado se eu colocasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, fizesse na ordem, ia dar um erro. Aí eu substituí o 5 por 6 para manter a mesma quantidade de números pares. Porque eu quero mostrar para vocês que a quantidade de números pares ela vai permanecer a mesma. O que muda é o resto do exercício, tá? Já que eu quero aqui números pares em todos eles, ó. Pares, 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 pares. É sempre igual, tá? Eu quero pares, eu quis manter a quantidade de algarismos pares. Muito bem. Aqui, por exemplo, do 2 para o 3, o que se altera? No 2, eu tenho a seguinte situação. Tem exatamente o mesmo problema, vocês podem ver que ele está igualzinho. Só que no lugar do 1, eu coloquei o 0. Essa é a diferença do 2 para o 3. Agora vamos ver do 2 para o 4. Tá igualzinho o 2, ó, daqui para cá. O 2 e o 4 são praticamente idênticos, só que aqui não tem a palavra distintos e aqui eu acrescentei a palavra distintos. E do 3 daqui para cá, né? Daqui para cá, eu troquei o 1 pelo 0 e o resto tá tudo igual, vocês podem olhar. E daqui para cá, ambos têm 0, mas aqui não tem a palavra distintos e aqui tem a palavra distintos, tá? E o fato de eu ter essas alterações, eu vou ter 4 resultados diferentes, 4 contas completamente diferentes. E aí vocês vão ver, tipo, migrando, como é que vai migrando de uma conta para outra, até chegar no caso 5, que é o que eu divido em etapas, tá? Então, vamos pelos fáceis, que é o 2, o 3 e o 4, que eu não preciso dividir em etapas, até eu chegar no 5, tá? Vamos lá. Se eu tenho lá os 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4 e 6, eu quero formar números pares de 3 algarismos, quando eu não coloco distintos, significa que pode ter repetição. Isso significa o quê? Que eu poderia, por exemplo, ter o número 222 ou 122, tá? São números de 3 algarismos que admite alguma repetição, seja em todos eles ou parcialmente, tá? E aqui também estaria incluso os pares que não têm repetição, como, por exemplo, 132. Tem todos os números de 3 algarismos que são pares, com alguma repetição, com todas as repetições ou sem nenhuma repetição. É esse tipo de problema. E aí, o que ele quer? Ele quer formar um número par de 3 algarismos. Beleza. E aí, para formar um número par, o que define um número par, né? Por que eu botei esses exemplos?
Porque aqui, ó, o 2 é par, aqui o 2 é par, aqui o 2 é par. Sempre é lá o algarismo da unidade que define se o número é par ou ímpar. Então, esse problema é um problema que eu não vou adiar as dificuldades. Eu vou começar lá pelo algarismo das unidades, tá? Aí eu fiz o quê? Eu tenho 3 decisões para tomar. Qual vai ser o algarismo das centenas, qual vai ser o algarismo das dezenas e qual é o algarismo das unidades, já que é um número de 3 algarismos. Mas eu começo pela unidade. E se você olhar aqui, ó, eu fui colorir ali, eu comecei lá de trás, pelas unidades, tá? E começando pelas unidades, por que aqui tá 3, né? Porque eu tenho 3 números pares, como eu já tinha falado, né? 2, 4 e 6. Se eu tenho 2, 4 e 6, são 3 números pares que eu posso encaixar lá no lugar das unidades. Aí, quando eu já defini quantos números eu tenho para as unidades, aí eu posso ir tanto para as dezenas, nesse caso, quanto para as centenas. Por uma questão só de organizar, né, eu fui para as centenas. Muito bem, nas centenas. Aqui, ó, tá vendo? Ó, 132. O 1 e o 3 são números ímpares, mas 132 é um número par. Então, não importa se os outros dois números, da centena e da dezena, eles são pares ou ímpares. Eles podem ser qualquer um desses daqui dessa lista, tá? Que vai dar um número par ou ímpar, porque o que define é só o das unidades. Então, eu tenho todas essas 5 possibilidades para as centenas e todas as 5 possibilidades para as dezenas. E aí eu faço 5 vezes 5 vezes 3, com o princípio fundamental da contagem, e chego em 75 números pares de 3 algarismos que eu posso formar com esses algarismos. Tudo bem? Sim, professora. Beleza. Aí aqui, ó, quando eu entrar aqui no número 3 e eu troquei esse 1 pelo 0, o que vai acontecer? Teoricamente, teria que ser idêntico a esse aqui, né? Por que não vai ser idêntico? Aqui ser um número, aqui ser 3, aqui ser 5 e aqui ser 5, né? Por que não vai ser idêntico? Porque aqui nas centenas não vai poder entrar o 0, certo? Por que não pode entrar o 0? Porque se eu colocar aqui 0, 1, 2, isso aqui é a mesma coisa que 12, tá? Tem 2 algarismos. Eu firo o enunciado do problema, que é um número de 3 algarismos. Então, quando eu coloco na minha lista o 0 nunca pode ocupar a primeira posição do número, tá? Se for um número de 4 algarismos, ele não vai poder ocupar a posição da unidade de milhar. Então, sempre o primeiro, ele não pode ocupar, nesse caso aqui, o das centenas. Então, como o 0 não pode ocupar essa posição, aqui, ao invés de eu ter 5, o que vai acontecer nesse problema aqui? Eu vou ter só 4 possibilidades, porque não vai poder entrar o 0, ó. Aí eu vou ter 1, 2, 3 e 4. 4 possibilidades só. É o que muda desse número 2 para o número 3. Aqui continuo com 3, começo pelo final, só que aqui, ao invés de entrar 5, entra 4, porque não pode ter o 0. E aí, quando eu fizer o produto pelo princípio fundamental da contagem, dá 60. Compreenderam a diferença? Sim. Ótimo. Muito bem. Agora vamos de 2 para 4. O 2 para 4, eles usam os mesmos números, né? Eu começo aqui do final, deixa eu explicar, que aí depois eu mostro a conta. Eu começo aqui do final, vai ter 3 possibilidades, certo? E aí, o que vai acontecer? Um desses números pares, que é o 2, o 4 e o 6, ele vai ser usado aqui na unidade, tá? E agora eu preciso de números distintos. O que significa distintos? É o caso do 132. O 1 é diferente do 3, que é diferente do 2. Eu só estou considerando esse grupo de números. E se por um acaso eu usei o 2, como aqui nesse exemplo, que eu fiz aqui desse número 2, esse 132, e eu usei o 2 aqui na unidade, o 2 não vai poder mais ser usado para as centenas e para as dezenas. Então, vai sobrar 1, 2, 3, 4 possibilidades para as centenas, e qualquer número que eu use nas centenas, por exemplo, 3, me sobra 1, 2, 3 números
para as dezenas, tá? Então, aqui eu fico com o mesmo 3, porque são 3 números pares. Aqui eu tenho, ao invés de 5, 4, porque já foi usado 2. E aqui, quando eu já usei o 2 e o 3, sobram 3. Então, o que aconteceu daqui para cá? As quantidades foram caindo, porque automaticamente eles não pode ter repetição. Então, se eu não posso ter repetição, eu tenho que diminuir a quantidade de números que eu posso usar, tá? Inclusive, o resultado tem que ser menor. Ok? Vamos para o 5 e desesperador? Meninas. Professora, minha internet está Tá muito caindo. fraca. Tá. Mas deu para entender o 4? Ou Deu. nem chegou a pegar o 4? Não, peguei sim. Ah, beleza. Então tá, agora vamos para o 5. Só tá saindo um pouco atrasada a sua voz, mas eu tô conseguindo acompanhar. Ah, tá. Não, de qualquer forma, se perder algum ponto, aí vai estar lá no YouTube, né? Tá Que eu bom, vou obrigada. colocar todas as aulas. Questão 5, que é essa de divisão, dividir o problema em etapas, tá? E a gente vai usar o princípio aditivo. Essa questão 5, isso não vai acontecer sempre. Ela pode ser resolvida tanto pelo princípio aditivo quanto contando pelo complementar. Nesse slide, eu coloquei o princípio aditivo. No slide seguinte, eu vou colocar comparando o aditivo com o complementar. Vou resolver pelos dois métodos. Mas nem sempre as questões poderão ser resolvidas das duas formas, tá? Ou por ser muito difícil e usar conceitos muito complexos, ou por não ser possível mesmo resolver pelo outro método, tá? Esse é um caso específico de problema que eu posso resolver pelos dois. E aí eu sempre vou usar a comparação para explicar as duas situações. Então, ele quer dar esse número aqui eu estou incluindo 0, e estou colocando a palavra distintos. Então, daqui para cá, teoricamente, seria assim, né? 4, 3, 3. Por que não vai ser, né? O que acontece quando eu coloco 0 aqui nas centenas? Quando eu coloco aqui 0 nas centenas, quer dizer, quando 0 entra e não pode ocupar a posição das centenas, como esse número se trata de um número par, o 0 ele pode estar aqui na unidade, porque é um número par, tá vendo? Como pode estar nas centenas. Se eu definir que ele está nas unidades, ele não vai estar nas centenas. E se eu definir que ele não está na unidade, ele pode estar nas centenas. O que vai acontecer nisso? Primeiro eu vou mostrar a conta, porque não tem como você entender sem mostrar a conta de cara. Depois eu vou explicar o sentido, tá? Então, aqui, ó, eu vou definir um caso, termina em 0 e não termina em 0. E aí, quando eu defino que ele terminou em 0 aqui, ó, eu vou ter 4 possibilidades para as centenas. Por quê? Porque eu já vou ter usado 0 na unidade, e aí sobram 4 possibilidades para as centenas, tá vendo? E aí, dessas 4 possibilidades, eu uso qualquer uma nas centenas, por exemplo, 3, aí sobra 1, 2, 3 possibilidades para as dezenas. E aí vai fazer o produto e vai dar 12. Por que o 0 é 1? Porque 0 é um algarismo, corresponde a um número, tá? Então, ele conta como uma possibilidade. E aí, eu vou fazer essa multiplicação, vai dar 12. E aqui? Aqui, quando eu estou falando que a unidade são duas possibilidades, que duas possibilidades são essas? São as duas possibilidades que sobraram, o 2 e o 4, tá? Então, o 2 e o 4 podem estar aqui na unidade. Mas o 0 eu descartei porque eu botei lá para o primeiro caso, né? E aí, o que acontece aqui nas centenas? Nas centenas, se o 0 não está aqui nessa lista, ele ainda pode ser usado nas centenas. Se ele ainda pode ser usado nas centenas, aí eu vou refazer aqui a minha lista, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então, o 2 e o 4 vão para a unidade. Beleza, usei o 2, né?
O que vai acontecer com as centenas? Teoricamente, eu teria 4 possibilidades para usar, mas como o zero não pode entrar nas centenas, me sobram 3 possibilidades aqui para as centenas. E quando eu for para as dezenas, eu fico com 3 possibilidades também, porque, por exemplo, se eu usei o 3, o zero volta para essa lista, e aí eu vou ficar com essas possibilidades aqui para as dezenas. Lembrando que o zero no meio ou o zero no final, ele forma um número de 3 algarismos. Eu só não posso usar ele nas centenas, tá? Então, eu fico com essa continha aqui que vai dar 18. Beleza. E porque, se você for observar, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Por quê? Porque no total, 1 mais 2 dá quanto? 3 números pares, que é justamente essa quantidade que eu tive aqui, aqui e aqui. Eu não saí, eu não mudei a quantidade de números pares. Eu continuo com 3 números pares, né? Dos algarismos ali das unidades. Só que eu não posso fazer numa conta só, por quê? Porque eu não tenho como usar ao mesmo tempo o valor 4 nas centenas e o valor 3 nas centenas, tá? Então, se eu usar o zero no final, eu fico com 4 possibilidades para as centenas, e se eu não usar, eu fico só com 3. E eu não tenho como fazer isso simultaneamente, tá? E por isso que eu divido em casos. Ah, eu nunca ia pensar nisso. É verdade, você nunca ia pensar nisso. Por isso que eu estou ensinando, tá? Porque não é natural esse raciocínio. O contando pelo complementar, talvez seja mais natural. Mas vocês não pensariam nisso mesmo. Por isso que vocês estão sendo doutrinados, treinados a repetir o problema várias vezes. Nesse caso, que é muito comum cair em concurso, para que vocês decorem esses processos quando tiver o zero. Tá ok? Tá bom, professora. Então, beleza. Vou passar aqui, printa aí a tela, vou dar um tempinho e vou passar. Tá. Usei o princípio aditivo, tá? Esqueci de falar isso. 12 com 18, são 2 casos. Obviamente, eu já até falei, né, que eu tenho 3 pares e eu somei esses valores, 0 com 2. Aqui também a ideia é essa, não tem como o número terminar em 0 e não terminar em 0 ao mesmo tempo. Então, eu somo esses resultados, 12 com 18, e vai dar 30. Beleza. Aqui, ó, nessa primeira parte, eu repeti aquele caso 5, tá? Aqui eu achei 12, termina em 0, não termina em 0, 18, usei o princípio aditivo e cheguei em 30 números. Como é que eu faria isso contando pelo complementar? Que eu falei que dava para resolver de outro jeito. Esse daqui, o raciocínio é um pouco... O problema é o mesmo, tá? Daquele 5, não saí ainda do exemplo 5. É um pouco mais natural. Você pensa o seguinte, se eu já tenho essa dificuldade aqui por causa do zero, eu poderia pensar da seguinte forma: como é que eu acabaria com o problema do zero, né? Já que zero é um número par. Eu poderia pensar nos números ímpares, tá? E se eu tenho um total de números de 3 algarismos distintos e tenho o contrário de ser par, que é ímpar, que é o total de números ímpares de 3 algarismos distintos, se eu pegar o que não é par nem ímpar, né, que considera todos, e tirar os ímpares, quando eu tiro os ímpares, sobram os pares. Essa é a ideia do contando pelo complementar. E aí, o que eu fiz aqui? Ó, o A barra, que é o oposto, né? Ao invés de ser números pares de 3 algarismos, eu passei a ter números ímpares de 3 algarismos distintos, tá? E aqui o espaço amostral, que é todos os números de 3 algarismos distintos, independente de ser par ou de ser ímpar. E aí, aqui nos números ímpares, por que aqui na unidade eu só tenho 2 possibilidades? Porque eu só tenho 2 números ímpares nessa relação, que é o número 1 e o número 3, tá? Então, não adiei as dificuldades, comecei pelo final, que é o final que define se o número é par ou ímpar. Usei, como eu só tinha 1 e 3, eu tenho 2 possibilidades. Como eles são distintos, entre 1 e 3, supondo que eu usei o 3, sobra o número 1 ainda para ser usado, né? Então, nas centenas, eu só vou poder usar o 1, o 2 e o 4, porque eu não posso usar o 0, né?
Então, só sobra 1, 2 e 4 para ser usado na centena, 3 possibilidades. Aí, digamos que eu tenha usado 2. Nas dezenas também sobra 3 possibilidades, porque eu já posso usar o 0. 0, 1 e 4, tá? Então, eu fico com 3 vezes 3 vezes 2, que dá 18. E no espaço amostral, né, que são todos os números distintos. Bem, se eu tenho todos os números distintos, e aí eu vou reescrever aqui a minha relação, para ficar mais fácil, 0, 1, 2, 3 e 4, eu posso começar das centenas, que foi aqui o que eu usei, tá? Eu tenho aqui que eu posso usar qualquer um desses números, menos o 0, nas centenas, essas 4 possibilidades. Aí usei qualquer um deles, por exemplo, 1. Eu conto para as dezenas, o 0 volta, então posso usar o 0, o 2, o 3 e o 4, continuo com 4 possibilidades. Aí eu usei o 0, por exemplo, sobra 2, 3, 4, 3 possibilidades para as unidades. Aí fica 4 vezes 4 vezes 3, 48, e vou usar o raciocínio do complementar. Se eu tenho 48 números distintos de 3 algarismos, se eu excluir a quantidade de números ímpares, que são 18, eu chego na quantidade de números pares. E essa quantidade tem que ser igualzinho, ó, 30 números, 30 números. É como se fosse uma prova real um do outro, nesse caso aqui, tá? Tanto pelo contando pelo complementar, quanto o princípio aditivo. Então, assim, eu particularmente acho o raciocínio do contando pelo complementar mais fácil, nesse caso específico, que o do princípio aditivo. Tá ok? Tá bom. Beleza. Printa aí, vamos em frente. Esse problema aqui a gente só consegue usar o princípio aditivo, tá? Não tem como contar pelo complementar. Como eu disse, nem sempre você vai conseguir fazer as duas coisas. Vamos primeiro entender aqui o problema. Dispomos de 4 cores para colorir esse mapa na figura cujos países P, Q, R e S, de modo que países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos da mesma cor. De quantas maneiras é possível colorir esse mapa? Muito bem. Aí aqui eu vou escrever algumas cores, tá? Preto, branco, azul, o A não tá saindo, azul e vermelho. Ok. O que está dizendo o problema? Ó, se aqui a região país P, né? Eu pintar eu tenho 4 possibilidades: preto, branco, azul e vermelho. Aqui eu tenho todas as 4 possibilidades. Eu escolhi pintar aqui de azul. Beleza. Como eu escolhi pintar essa daqui de azul, e esse país Q aqui, ó, ele tem a divisa por uma linha, que é o que ele diz aqui, ó. Esse país P e o país Q não podem ter a mesma cor. Se eles não podem ter a mesma cor, eu poderia pintar esse país aqui de preto, de branco ou de vermelho. Eu não posso pintar esse país de azul, já que eu pintei o país P de azul. Aí, quando eu vir aqui para esse país S, por exemplo, que está dividido aqui com o Q por uma linha, o país S, ele não pode ter a mesma cor do país Q. Ele pode ter a cor, digamos que eu pintei, então, aqui de preto, ó. Aqui sobraria o branco e o vermelho, certo? Isso se eu estou considerando que esses dois países aqui, eles vão ter cores diferentes. E aí, se eles tiverem cores diferentes, aqui eu tenho 4 possibilidades e aqui no S eu tenho 2. Mas se eu considerar que eles têm cores iguais, porque P e S não estão divididos pela mesma linha. Se eu considerar que eles têm cores iguais, aqui também poderia ser pintado de azul. E aí eu teria aqui 4 possibilidades e aqui 3. Como é que eu posso aqui ter 2 possibilidades e 3 possibilidades ao mesmo tempo? Não posso. Então, eu vou ter que dividir esse problema em casos. Quais seriam os casos? Primeiro, vou considerar que P e Q têm a mesma cor. Se aqui eu pintar de azul, obrigatoriamente, aqui também vai ser azul, certo? Segundo caso, se aqui for azul, aqui não pode ser azul. Necessariamente vai ser branco e vermelho,
tá? Então, o primeiro caso vai ser se P e S tiverem a mesma cor, e o segundo caso, se P e S tiverem cores diferentes. E aí, automaticamente, você vai ter um problema aí, porque as quantidades serão diferentes na conta. Então, aqui o caso, né, é igual, e aqui é diferente. Beleza. Aí, eu fui nessa ordem aqui, tá? P para S. Se o P eu tinha 4 cores disponíveis, eu continuo aqui com 4. E por que o S só tem uma? Como eu disse aqui, ó, aqui foi escolhida azul. Automaticamente, esse S aqui, se é igual, vai ter que ser azul. A partir do momento que eu escolhi a cor de P, essa uma possibilidade aqui, significa que tem que ser idêntico ao do país P, tá? E aí vem o Q e o S. O Q eu tinha 3 possibilidades, preto, branco e vermelho. O S eu poderia pintar também, sem problema nenhum, de preto, branco e vermelho. Vamos observar o porquê, ó. Ele fez linha com esse aqui e linha com esse aqui, ó. O A, aqui tá azul, aqui pode ser branco e vermelho. Aqui tá azul, aqui preto, branco e vermelho. Não vai ter nenhum problema, não tá ferindo o enunciado. Então, existe essa possibilidade de repetição aqui, 3 e 3, tá? Aí fez a conta, deu 36. Deixa eu aqui apagar, senão vai ficar tudo borrocado. Apagar só o que eu quero, ó. Aí aqui, considerando que essa parte aqui, ó. Vamos lá. Que eles são diferentes, né? Aqui é azul e aqui branco e vermelho. Muito bem. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? O país P tem 4 possibilidades. Preto, branco, azul e vermelho. Show. E o S? Eu poderia até considerar o S aqui com as 3 possibilidades, ó. Só diferente do preto, né? Só diferente do país P, ó, preto. Preto, branco e vermelho. Ok. Então, a gente descarta isso aqui. Depois a gente faz aquele. Então, eu considerei esse aqui azul, que tinha 4 possibilidades, usei uma. Esse aqui sobram 3. 4, 3. Ok. E o Q e o R? Bem, o Q, ele tem que ser diferente do S, certo? Porque é dividido por uma linha. Então, se por um acaso eu usei aqui preto, aqui vai sobrar o quê? Branco e vermelho, tá? 2 possibilidades. E aqui também eu poderia usar branco e vermelho. Se aqui eu usei o preto, escolhi o preto para pintar essa daqui, né? Então aqui fica azul, branco e vermelho, tá separado por uma linha, tá ficando legal no problema. Aqui eu fiquei com branco, vermelho e preto, ó. Tranquilão. Não tem nenhum país que esteja dividido por uma linha que esteja com cores iguais. E aí, como o P não pode ser igual a S e, ao mesmo tempo, ser diferente de S, ele se enquadra em exatamente um caso, ou ele é igual ou ele é diferente, olha o ou aí, ou é igual ou é diferente. Então, eu vou estar usando o princípio aditivo, tá? Ligado ao conectivo ou, se enquadra em exatamente um caso, e aí eu vou estar somando esses resultados que eu fiz separadamente para pintar esse mapa. Ok? Professora, eu tô acompanhando, minha internet tá horrível. Mas conseguiu entender? Consegui. Beleza. Então, printa aí que eu vou em frente. Tá acabando. Já printei. E aí, esse é o último exemplo do contando pelo complementar. Depois vem os exercícios, tá? Esse número 7, ele não vou usar ele contando pelo complementar, só para fazer a comparação, tá? E o 8 eu vou contar pelo complementar. Esse caso aqui, eu já vou explicar verbalmente como é que ele seria resolvido, mas para você resolver o 8 sem ser contando pelo complementar, eu preciso de alguns outros processos. Ele se enquadra ele mistura casos de permutação e de combinação. Então, assim, ele é bem difícil de ser resolvido sem ser contando pelo complementar.
E se eu contar pelo complementar, ele fica fácil. Então, seria tipo um exemplo que se você não contar pelo complementar, você não vai conseguir resolver. Se você não tiver o total domínio sobre todas as etapas de análise combinatória, tá? Ele é bem difícil mesmo de ser resolvido. E aí, vamos lá. O exemplo 7 não tem isso, tá? É mais simples. Dos números de 4 algarismos, quantos não têm algarismos repetidos? Quando ele fala que não tem algarismos repetidos, isso é a mesma coisa, é igual ele falar que ele tem 4 algarismos distintos, tá? É exatamente, ele quer montar um número de 4 algarismos distintos. Como é que eu monto um número de 4 algarismos, né? Em primeiro lugar, 4 algarismos eu preciso de unidade de milhar, centena, dezena e unidade. 4 decisões para eu tomar para usar o princípio fundamental. Se ele não dá uma relação de números, é porque essa relação de números, deixa eu apagar aqui que ficou na frente, essa relação de números são todos, ele está considerando todos os, vou escrever distintos de novo, tá? Para baixo, que eu acho que vai ter um espacinho. Essa relação de números, ela, distintos, ela está considerando todos os algarismos que existem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Que no total da quantidade, aqui eu tenho 10 algarismos, certo? Contando com o 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 algarismos. Beleza. Se eu quero todos os algarismos distintos, a gente já montou isso, né? Tem lá a unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Por que a unidade de milhar está de laranja? Porque a gente sabe que na unidade de milhar não pode entrar o 0. Então, eu tenho 9 possibilidades. E o que vai acontecer com as centenas? Com as centenas, se eu usei, por exemplo, o número 4 na unidade de milhar, eu fico com o 0, mais todos os outros números menos o 4. Então, eu continuo com 9 possibilidades. Aí, eu usei o 0, por exemplo, nas centenas. Aí, sobra 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, que são 8 possibilidades. Aí, eu usei o 9. Vai sobrar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, que são 7 possibilidades. Aí, faço o produto da 4.536 números, que é como você monta um número de 4 algarismos distintos quaisquer. Tá ok? Sempre vai ser essa quantidade. O 8, ele pede o seguinte, ó. O que muda desse exemplo 7 para esse exemplo 8? Aqui tem a palavrinha não e aqui não tem a palavrinha não. Ou seja, ele quer saber dos números de 4 algarismos, quantos tem algarismos repetidos. O que significa isso? Como eu tenho um número aqui de 4 algarismos, pode ser que eu tenha 4 repetições, ó. Esse daqui é uma possibilidade, seria o caso 1. Pode ser que eu tenha 3 repetições. Não sei por que às vezes eu não consigo escrever. Beleza. Aqui eu só tenho 3 repetições e um diferente, mas admite repetição, tá vendo? Ou poderia ser com 2 repetições, e aqui seria 23, ó. Também admite repetição, certo? E o único que eu tenho que excluir seria esses casos aqui, que não admitem repetições, que seria, por exemplo, o 1234, com todos os algarismos distintos. Então, aqui, eu teria que considerar essas quantidades de repetições aqui. Aí, o que é mais fácil? É mais fácil pensar em todos eles, todos os que existem, com e sem repetição, que a gente já sabe fazer, que são todos os números de 4 algarismos. E o que a gente faz? A gente exclui os que são distintos. Se a gente excluir os que não têm repetição, a gente consegue chegar naqueles que têm alguma repetição. O raciocínio é bem mais rápido. Você chega lá bem tranquilamente. Então, eu continuo com a mesma lista. E aí, o que eu fiz aqui? Ó? O contrário, né, do que eu quero, se aqui eu quero que tem repetição, tem algarismos repetidos, aqui eu vou fazer os que não tem, que é exatamente essa conta aqui. Eu repeti ela para cá, ó. Tá? 4.536. E fiz todos os números de 4 algarismos como sendo total.
Aqui, por que não é 10? Porque não pode entrar o 0. Então, eu fico com 9 e todas as outras são 10 possibilidades porque pode entrar o 0. E aí, eu tenho 9.000. Como é que eu conto pelo complementar? Pego o total, que é 9.000, excluo o contrário, que é o que não tem repetição. Eu vou chegar no que tem, e aí eu chego em 4.464 números, sem usar combinação, sem usar permutação, sem usar nada. Só usar aquele princípio fundamental puro e simples com o raciocínio do contando pelo complementar. Tudo bem? Compreendido? Sim. Beleza. Aí aqui tem 4 exercícios que é para vocês quase que copiarem e colarem dos exemplos. Tem lá no PDF que eu já mandei para vocês. E eu vou ficar aqui à disposição para esclarecer dúvidas se vocês quiserem fazer o exercício agora, tá bom? Vou encerrar aqui, vou parar de gravar e aí a gente vai poder se comunicar melhor, beleza? Calma aí. Vou encerrar, finalizar aqui a apresentação. E vou parar aqui de gravar.